Muito boa noite a você que mais uma vez se liga aqui na página Jornalista Arthur Almeida. Mais uma quarta-feira, então você já sabe, é dia de Arthur Almeida Recebe. Conosco hoje, já na tela, o professor Eduardo Amazonas. Eduardo Amazonas é graduado em Administração e mestre em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Também é especialista em Desenvolvimento Empresarial e Psicanálise. Com vocês, já na tela, Eduardo Amazonas. Boa noite, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo. Espero que a gente consiga desenvolver com desenvoltura e tranquilidade o nosso papo sobre economia. E, para começo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do senhor, né? Quem é o Eduardo Amazonas, como adentrou o mundo do ramo da economia. A palavra é sua, professor. Boa noite. Eu agradeço muito o convite. Boa noite para quem está nos ouvindo. Eu me formei em administração, mas eu sempre gostei de economia. Inclusive, eu estava na dúvida entre fazer economia e administração na época. E eu acabei optando por administração, porque eu sempre gostei muito de negócios. Mas não dá para lidar com negócios sem economia. E eu sempre tive estudos paralelos com isso, até porque a minha formação tinha muita economia. E quando surgiu a oportunidade, eu fiz o mestrado em economia empresarial, né, na UCAM, e me tornei mestre em economia e sou professor da faixa desde 2000, porque eu fiz em dezembro de 99, eu concluí o mestrado, em fevereiro de 2000 eu assumi a cadeira de economia e hoje sou professor titular da Faculdade Hélio Alonso. Eu tive o prazer de estudar com o senhor na faixa, né? E até vendo pautas possíveis para convidar as pessoas, o nome do senhor sempre veio muito fortemente. E queria começar, professor, na nossa pauta, de fato, sobre economia aqui na noite de hoje, que desde as eleições, esse assunto foi uma espécie de segundo futebol, né? Hoje em dia, nas conversas de família, fim de semana, nas mesas de bar, muito se fala sobre economia, sobre desemprego. O senhor, né, tanto tempo de formação na área, lecionando, o senhor enxerga isso de fato como uma coisa orgânica, como um assunto que realmente adentrou o costume brasileiro, ou isso veio de uma espécie de herança das eleições, já que o governo atual entrou pautado, entre aspas, em um resgate à economia? Isso de fato entrou na vida do brasileiro, passou a ser uma preocupação como sempre deveria ter sido, ou é apenas, digamos assim, uma herança corriqueira de um governo que se elegeu há 2 anos atrás? Na verdade, a discussão não é econômica, a discussão é mais política, né? Quando a gente volta um pouco, o Brasil tinha um problema econômico que virou um problema político, né? Com a saída da Dilma, né? E aí nós passamos a ter um problema econômico com a política atrapalhando a economia. E aí veio as eleições do Bolsonaro. E aí ele, com o viés ditatorial dele, né, o viés explosivo que ele tem, ele começou com várias declarações e tomando atitudes erradas, que começou a influenciar na economia. E quando a gente falava isso, muita gente não acreditava. E aí eu cito, por exemplo, quando ele se meteu na briga do Trump com o Irã, e ele ficou a favor do Trump, o Brasil sempre ficou neutro nessas brigas internacionais. Quando ele chamou a mulher do Macron de feia, né? E outras declarações dele, como querendo tirar a embaixada de Israel. Então, tudo isso começou a trazer vários problemas. Só que, veja, a diplomacia não acontece do dia para a noite, leva tempo. E aí, os problemas começaram a aparecer. E aí ele começou a cuidar, ou melhor, a descuidar da Amazônia. As queimadas do ano passado bateram recorde, e esse ano agora, saiu hoje, eu não consegui ler, mas aumentou em 13% também o desmatamento da Amazônia. Então, esses problemas começaram a afetar o mercado internacional. E nós começamos a ficar muito mal vistos lá fora. Só que isso leva tempo para tomar um volume, né? Então, esse volume que começou, né, tirando receitas da Amazônia,
né, como alguns países internacionais deixaram de dar dinheiro para se cuidar da Amazônia, né, esse dinheiro vinha para fiscalizar a Amazônia, nós perdemos aí alguns milhões de dólares, eu posso chutar aproximadamente 400 milhões de dólares no ano passado que a Amazônia deixou de receber. Então, isso em função de muitas declarações erradas do governo. Quando eu falo Bolsonaro, eu também falo do Salles, eu falo também da ministra da Agricultura, que liberou também 497 agrotóxicos, desses 497, 77 causam câncer e proibidos na Europa, e nós estamos usando aqui. Então, isso tudo começa a nos afetar, né? Então, são problemas que começaram a surgir e agora nós começamos a pagar um preço. Só que nós agora temos a coronavírus também. E aí nós passamos a ter um problema econômico, político e de saúde pública. Saúde. Caos. Sim, prossiga, professor, desculpa. Ok? Vai fazer uma pergunta ou que eu continue? Não, pode continuar, pode continuar. Bom, então, isso tudo trouxe, e quando a gente começa a pensar nisso, né, organizando o pensamento para quem está nos ouvindo, quem assistiu o Fórum Econômico Mundial esse ano, o Fórum fez o Manifesto de 2020, que tem 3 pilares. Né? O primeiro pilar é o capitalismo stakeholders, ou seja, criação de valor para clientes, fornecedores, sociedade, ou seja, a todo mundo que lida com uma determinada empresa. Tá certo? Então, cada empresa tem que criar valor hoje. A empresa precisa agregar valor à sociedade, né, a todos que estão em volta da sua empresa. O segundo pilar é o espírito colaborativo entre empresas, governos e sociedade, né? E o terceiro o terceiro pilar é uma crítica, né, voltada ao valor do acionista. O que é o valor do acionista? O Milton Friedman, que é um neoliberal, né, extrema-direita, ganhou o Prêmio Nobel de Economia e morreu em 2006, mas Milton Friedman, na década de 80, com o neoliberalismo, com a globalização, ele pregava, né, o valor do acionista. E todas as empresas passaram a buscar lucro a curto prazo. Começaram a buscar o quê? Que os acionistas ganhassem dinheiro o mais rapidamente possível. E isso trouxe uma deterioração no mercado, e hoje nós estamos pagando o preço. Então, veja, esse valor do acionista começa a ser mudado a partir desse ano por várias empresas. Então, qual o objetivo hoje? O objetivo hoje das empresas não é mais a curto prazo para o valor do acionista, e sim a longo prazo, voltados para o ambiental, o social e a governança, ou seja, a transparência da empresa. Só para você ter uma ideia, eu não sei se foi o presidente da Áustria ou do Canadá, é um jovem, né, um presidente muito bom, eu gosto dele, e ele está dando empréstimos para as empresas em função do coronavírus. E ele fala, para ter esse empréstimo, você vai ter que ter transparência e mostrar para que você está usando esse dinheiro, como esse dinheiro está colaborando para a sociedade. Senão, você não vai receber, ou eu vou parar de te fornecer. Então, você começa a amarrar. Então, a gente começa a ver pequenos fragmentos, e, na verdade, estão surgindo grandes agora, né? Então, a gente começa a pensar, por exemplo, no que está acontecendo agora com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, os boicotes de mais de 400 empresas, né, em função do ódio. Você tem a L'Oréal hoje tirando o nome desbranqueamento, a Bombril tirando o nome de Crespezinha, ou seja, a sociedade está começando a mudar. E as empresas começaram a perceber essa pressão da sociedade. Você está vendo aí as manifestações nos Estados Unidos, na Europa, isso tudo começa... Então, as pessoas estão atuando. Então, forçosamente, essa discussão já vem desde 2016, por aí, um pouco antes, só que agora tomou volume. E as empresas vão ter que se reformular.
elas vão ter um propósito. A empresa que tiver um propósito para a sociedade, ela não vai vender. Ela vai ter problemas com a sociedade. Então, esse aí é o meio que nós estamos aí hoje. E aí nós temos um governo, se você quiser me interromper, fica à vontade, tá? Você tem aí um governo hoje que ele é fora a educação, né, que eu não vou nem falar nisso, mas você tem um Salles querendo mudar legislações para passar a boiada, né? Como eu falei da ministra da Agricultura, ou seja, nós estamos ainda na década de 70, de 80, onde o ganho é a curto prazo, eu vou colocar agrotóxicos para produzir mais rápido, aumentar minha produtividade, só que os boicotes estão acontecendo. Estão comprando menos soja da gente, tem o supermercado da Suíça que não compra mais nada da gente, e é só você pegar o ano passado, a queda nas nossas exportações. Nós tivemos queda, né? Em função de... A própria Rússia voltou... milhares de toneladas voltar para o Brasil, porque quando o navio com soja chegou no Brasil, eles pegaram um copo, botaram lá, testaram a soja, não, aqui tem muita contaminação, volta. Perdemos aí milhões de dólares. Então, o mundo está mudando e o Brasil está retroagindo, o Brasil está retrocedendo de uma forma absurda, em todos os sentidos. Então, o conservadorismo é uma coisa, você querer uma sociedade conservadora é uma coisa, mas uma sociedade onde você volta com os princípios de destruição do meio ambiente não tem mais cabimento hoje. É engraçado você falar disso, essa questão dos anos 70, dos anos 80, que realmente, não só por parte do governo, mas muitas vezes por parte de alguns dos seguidores do governo, a gente escuta falar isso. Só que as pessoas esquecem que hoje em dia a gente tem um grande aliado que é a tecnologia, né? Hoje em dia não tem mais como você fazer por baixo dos panos, porque uma hora vem à tona, né? Mentira tem perna curta e hoje em dia com a tecnologia eu tô sem perna praticamente. Sim, é verdade. A comunicação hoje é algo impressionante, né? Você não consegue esconder mais nada, né? O problema é que a justiça é muito devagar. Com toda a tecnologia, a justiça anda muito devagar, as investigações são lentas. E o Brasil é muito atrasado nisso, né? E assim, quando você vê toda a liberdade que o governo Bolsonaro, eu falo governo porque não é só o Bolsonaro, tem seus seguidores, tem seus ministros, né? A gente pode até comentar quando falar de economia, se nós formos falar de economia, o Paulo Guedes querendo liberar a prostituição. Ele falou isso na reunião do dia 22 de abril, que o Brasil tem que explorar, ganhar dinheiro com prostituição. Então, o nível que nós chegamos... Então, quando eu falo desse governo, eu falo de todo. É um conjunto, né? É um conjunto que não é uma pessoa só que governa, né? Tem toda uma equipe ali também. Sim, então, aí eles começam a afrontar uma democracia que nós lutamos para conquistar, né? A minha geração buscou uma liberdade. E aí, você vê, foi só um pouquinho só de pressão das instituições, aí eu critico, você me permita isso, a criticar as instituições que estavam acovardadas, as instituições estavam medrosas com o Bolsonaro, né? Quando elas começaram a botar peito, cadê o Bolsonaro? Sumiu. Porque quem late demais não morde, ele é covarde. Então, as instituições precisam se fortalecer. Então, esse negócio de você, né, permitir determinado comportamento é inadequado em pleno século XXI. Né? Como essa Sara querer ser presa política, ela é uma terrorista. Entendeu? Então, assim, a gente precisa colocar pingo nos is. Todos têm direito a uma liberdade, desde que estejam dentro das leis. Nós, para sermos cidadãos, nós temos direitos e obrigações. Quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações? Eu não posso afrontar, querer fechar um Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, há uma ignorância, né? O outro para ser diplomata aqui né, com você, mas quando você ameaça fechar um Supremo Tribunal Federal e um Congresso, nós vamos ser boicotados economicamente, nós vamos exportar para quem? O mercado internacional se fecha para a gente. Então, é de uma imbecilidade total. As pessoas precisam entender que o mercado internacional exige democracia. Se eu não tiver democracia, eu sou abandonado pelo mundo. Pode ver.
com essa pequena alusão à ditadura no Brasil, nós já estamos abandonados. O Paulo Guedes disse hoje que o Brasil tem uma imagem ruim. Nossa, só agora ele descobriu isso? E que preço nós vamos pagar por isso? Investimentos não estão vindo para o Brasil. Muito ao contrário, bilhões de dólares estão saindo do Brasil. E nós precisamos gerar emprego, precisamos movimentar a economia. O senhor falou na questão de geração de emprego, e desde o governo Temer, quando se aprovou reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora para 2020, na agenda teria a reforma tributária, o governo falou muito de plano econômico, mas agiu muito nas reformas. E a reforma trabalhista, particularmente, não gerou o resultado que queriam, que era o maior volume de emprego. Né? Você já tem um desemprego na casa dos 2 dígitos percentuais, tamanho a população brasileira. Aí eu pergunto ao senhor, só reforma resolve o problema do Brasil? É claro que não, né? Não, olha só. Primeiro que as reformas que foram feitas aqui no Brasil foram para reduzir custos dos empresários. Isso é muito claro. Inclusive, economista no próprio Fórum Econômico Mundial desse ano se comentou sobre isso, né? A precarização do trabalho, né? Eu vou chegar até aqui a coronavírus depois sobre isso, mas em cima do que você está comentando, a reforma trabalhista gerou multidão de pessoas sem carteira assinada, pessoas horistas. Por quê? Porque com isso você diminui estatisticamente o desemprego, mas ele é alto. Ele é alto. Eu vi uma declaração do Paulo Guedes ontem, né, que ele disse que descobriu 38 milhões de pessoas na sociedade. Claro, era uma sociedade, eram pessoas que estavam abandonadas pelo Estado, que tinham que trabalhar 20 horas por dia para sobreviver, fazendo entregas, tentando ganhar dinheiro hoje para comer amanhã, né? Uma dificuldade muito grande, e essa gente chegou a 68 milhões de pessoas, tá certo? Que o governo Bolsonaro só queria dar R$200. Então, sabe, e aí o Congresso mudou para 600, melhorou um pouco, mas que tinha que ser um salário mínimo, até para as pessoas ficarem em casa, né? Então, veja, essa multidão veio em cima da reforma trabalhista do governo Temer. Já estava ruim, ele piorou. Tá? E aí fizeram uma reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, as pessoas vão demorar mais tempo a se aposentar. Essa aposentadoria, as pessoas ficam mais tempo trabalhando, e os jovens, e o espaço para os jovens entrarem. Então, essa geração, hoje de 20 e poucos anos, vai ter mais dificuldade em encontrar trabalho. E é o que está acontecendo. Antes da pandemia, o desemprego de 18 aos 24, 25 anos estava em torno de 22%. Tá certo? Enquanto a média do Brasil estava em 11, alguma coisa. Então, você piorou a situação de todos nessa sociedade. Né? E outra coisa, eu vi os absurdos da mídia, né? Eu critico aí alguns jornalistas, né? E o próprio Maia, que dizia que com a reforma da Previdência o país ia crescer 6%. Veja, a reforma da Previdência é uma economia de dinheiro nos próximos 10 anos. Então, ano que vem, o governo vai economizar, sei lá, em torno de 400 bilhões. No outro ano, mais X. No decorrer de 10 anos, 1 trilhão. Mas isso não vai fazer dinheiro. Isso não vai fazer dinheiro. O Brasil precisa de investimentos. Então, o Brasil está precisando, com urgência, de reformular a sua estrutura tributária, né? E isso nós vamos precisar agora com o coronavírus. O Brasil vai ter que fazer dinheiro. Como? Aí eu dou uma sugestão, né? E não sendo socialista, que eu não sou comunista, eu sou liberal. Mas por que não fazer um imposto sobre grandes fortunas? Vai ter que fazer. Não tem solução. O Brasil, para sair do que ele está, vai precisar ter que fazer dinheiro. O mês de maio, a dívida pública fechou em 89% do PIB. Nós vamos chegar próximo a 100%. Nós vamos ter que fazer dinheiro. Da onde nós vamos tirar dinheiro?
das pessoas que não estão trabalhando, de uma classe média que está apertada, da onde vem o dinheiro. Então, quando eu falo em reforma de grande fortuna, não é para quem tem um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, não é isso. Mas veja, você tem um barco de 15 milhões, como o Roberto Carlos, e ele não paga nada para ter aquele iate. Ele tem que pagar um imposto por isso. O cara tem 10 apartamentos, a partir do quinto ele tem que pagar um imposto. Tem que criar alguma coisa para tirar dinheiro de quem tem e dar para quem não tem. É a visão Robin Hood. Aqui no Brasil parece ao contrário, você tira de quem não tem para privilegiar quem tem. Então, hoje, está aí o caos que nós estamos vivendo, porque você sugou tanto a sociedade que não tem mais de onde tirar. Essa questão da taxação das fortunas é interessante o senhor tocar nesse ponto, porque nas redes sociais eu tenho visto, entre outros políticos, aqui no Rio de Janeiro, né, o Marcelo Freixo, deputado federal, fazendo muito debatendo esse ponto. E ele botou algumas figuras durante as semanas, como Silvio Santos, Luciano Hang, o dono da Riachuelo, dono da Smart Fit, e o quanto, uma taxação de 2%, 3%, quantos auxílios, né, que no caso dos 600 reais, poderiam ser pagos, e o quanto isso poderia gerar de dinheiro ao país. Né? Aí o senhor fala da taxação para gerar dinheiro para o país, e do Brasil perder dinheiro, e recentemente foi noticiado que, mais ou menos, entre janeiro e abril, 30 bilhões de dólares nas aplicações financeiras foram retirados do Brasil. Os investidores buscaram outros países para investir. Quer dizer, um governo que, politicamente dizendo salvar a economia, na verdade, vem prejudicando até agora. Sim, segundo a pesquisa da XP Investimento, o Bolsonaro tem 22% de aprovação. O mercado, né, das grandes empresas, o mercado financeiro, já não está mais acreditando no Paulo Guedes. Então, isso inclusive saiu, foi em todas as redes sociais, saiu na televisão, que o mercado já está vendo, né, que o impeachment do Bolsonaro é bom para o mercado. Então, em cima do que você está falando. Quando começa as pessoas a mexer no seu bolso, os empresários começam a reagir. Mas, veja, nós estamos com o empresariado também com muita mediocridade. Desculpe falar assim. Eu vou citar por quê. Né? Eu falei aqui da visão, né, dos stakeholders, né, da visão do manifesto do Fórum Mundial. Você vê que o empresariado brasileiro está fora disso. O empresariado brasileiro está aquém do mundo. A única ainda que a gente pode elogiar é a Luiza, da Magazine Luiza. O resto, eu vou citar alguns exemplos: Estácio de Sá, Centauro, Smart Fit, várias empresas que estavam fazendo propaganda em redes sociais, né? Na verdade, empresas de fake news. Veja, como é que você é uma empresa de educação, né? Você vai investir para que as pessoas vejam a sua marca num fake news. Eu não sei de onde esses empresários estão tirando essa mentalidade. O Banco do Brasil, a Justiça exigiu que o Banco do Brasil parasse com isso. O Banco do Brasil, a pedido, se eu não me engano, do Eduardo ou do Flávio Bolsonaro, o Banco do Brasil ia investir 12 milhões de reais em propagandas e empresas de fake news. Então, você vê os absurdos, as barbaridades desse país. Né? Quando eu falo em regressão, é pior, é uma coisa bárbara que nós estamos vivendo nesse momento. E como o Brasil vai sair disso? Então, veja, o estrangeiro está vendo isso. Né? Imagine você é um investidor, você vai investir num país que vê Jesus na goiabeira, né? Vamos passar a destruir a Amazônia, vamos liberar todos os agrotóxicos. Você não vai fazer isso. Você não faz, porque a mentalidade europeia, por exemplo, é completamente diferente. Então, nós precisamos mudar, né, o nosso viés, mudar a nossa mentalidade, e com urgência. E eu não estou vendo uma luz no fim do túnel para isso. Então, eu acho que o brasileiro vai passar um sufoco desgraçado. Nós saímos, vai ser muito difícil. Então,
qual o dinheiro, quem vai botar dinheiro aqui? Vou dar mais um detalhe. O Reino Unido tem um projeto, foi levado para a Câmara dos Lordes para boicotar os produtos brasileiros. E se isso passar? Então, nós temos vários boicotes internacionais em cima da gente. O Paulo Guedes fala da OCDE, para nós entrarmos na OCDE, é tudo mentira. Eu vejo são detalhes, né, que a população precisa saber. Né? Por exemplo, para você entrar na OCDE, você tem que passar por 247 processos, leis, regulamentações. O Brasil, até hoje, atendeu menos de 100. Então, o Brasil tem mais de 100 regulamentações para poder entrar na OCDE. Só para você ter uma ideia, para essas, eu não lembro o número, mas vamos botar 100, o Brasil levou 10 anos. Para você regulamentar 147 leis, arredondando aí os cálculos, nós vamos levar o quê? Mais 12, 15 anos? E o cara está falando em OCDE nesse momento, sabe? É muita alucinação. O senhor já começou a falar dele, é impossível hoje a gente estar falando de economia sem falar do personagem principal. Na verdade, antes mesmo do presidente Bolsonaro ser eleito, já se falava muito, né, no Paulo Guedes. Acho que se falou mais no Paulo Guedes do que no Hamilton Mourão, que era o vice da chapa. Qual opinião o senhor, como economista, tem sobre o Paulo Guedes? É uma pessoa... na verdade, eu vejo ele ultimamente sendo muito criticado por ter trabalhado com ideais como do governo Pinochet. E o senhor citou o Brasil flertando com uma ditadura, e isso já gera problemas internacionalmente falando. Como o senhor enxerga a figura do Paulo Guedes hoje como centro da economia brasileira? Eu posso falar um pouquinho do Paulo Guedes, chegar até hoje? Pode ser, sem problema. O Paulo Guedes, ele é um banqueiro muito bem sucedido, mas ele é da escola de Chicago, do Milton Friedman. Eu sempre o Milton Friedman, né? Que não cabe mais para o mundo de hoje, como não serviu, que gerou a crise de 2008. Então, essa escola de Chicago já está ultrapassada para o século XXI, e não é de agora. E aí o Paulo Guedes acha que o mercado faz tudo. Então, você vê, em plena pandemia, ele estava querendo fazer reformas para estimular a economia. E eu falei assim, eu não estou entendendo. Fazer reforma com o país parado e esse governo ainda nem mandou as reformas para o Congresso. Quer dizer, o cara queria que o Congresso aprovasse uma reforma que não mandou para o Congresso. Então, esse cara é surreal. Eu vou dar outros dados dele. Ele vendeu a BR Distribuidora por 9 bilhões de dólares. Tá? A BR Distribuidora dá um lucro de 3 bilhões e meio por ano. Eu duvido que você não comprasse a BR Distribuidora. Ele deu o quê? A galinha dos ovos de ouro. É como o Banco do Brasil que ele quer vender. O Banco do Brasil dá 12 bilhões de reais por ano. Quanto você vende o Banco do Brasil? Por 30 bilhões? Não mais do que isso. Eu compraria, se eu tiver dinheiro em 3 anos, eu tenho de volta o meu capital investido. Ou seja, você está dando as coisas boas que o Brasil tem para o estrangeiro, igual a Argentina fez. E a Argentina hoje paga um preço. Então, o Paulo Guedes, né, ele demorou, ainda não caiu a ficha nele, que o Brasil precisa de uma visão keynesiana. O que é a visão de Keynes? Que ele dizia o seguinte: quando a iniciativa privada está com problema, o Estado incrementa a economia. Quando a economia começa a se recuperar, o governo começa a sair da economia, reduzindo o seu endividamento. Por que tem que reduzir seu endividamento? Porque nós teremos novas crises. Quando nós tivermos nova crise, vai acontecer o mesmo processo. O governo vai estar pouco endividado e vai poder injetar dinheiro na economia. Então, é isso que o Keynes diz. Só que o Paulo Guedes, né, quando ele assumiu, ele já pegou um país endividado e agora o problema é sério. Porque até agora não conseguiu privatizar nada esse ano. Esse ano ele privatizou uma empresa por 30 milhões de reais.
Foi a única privatização dele, quer dizer, não conseguiu nada. Tá certo? Então as coisas não estão andando. E com um detalhe, o erro desse governo, vamos entender o seguinte: quando o governo assumiu, ele fez o superministério da Economia, como fez o superministério da Justiça. Ele juntou tantos ministérios, veja, a área pública ela é lenta. Então você tem até hoje problema em quem faz o quê. Então você justou o Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, tudo num só. Foram 5 ministérios. E eles não estão funcionando a pleno vapor. Aí vem a crise da saúde. E você vê que ele não sabe o que fazer. Ele não consegue botar um ministro da saúde. Eles colocaram 22 militares que não conseguem dar conta. Está faltando um remédio para você fazer intubação, para a pessoa não sentir dor. Eles não estão sabendo comprar, então está um absurdo. Nós estamos largados. Tá certo? Nós estamos assim, que Deus nos ajude, porque não tem nada nesse governo. Esse governo não está fazendo absolutamente nada. Nós chegamos a 1,5 milhão de infectados. No final vamos chegar no final da semana com 1,5 milhão de infectados. É um absurdo. As pessoas não estão sabendo o que fazer. Então, nós estamos num achismo, né? Como o Bolsonaro diz que a hidrocloroquina cura, né? Eu acho que ele é muito Asterix, acredita em poção mágica, entendeu? Então, é muito infantil esse governo. Né? O Bolsonaro e os filhos dele é de uma infantilidade, eu posso falar isso porque eu sou psicanalista, então eles têm um viés infantil demais, entendeu? Então, sabe, esses caras precisam crescer. Então, é um governo de bobalhões. Quando você pega aquela reunião do dia 22 de abril, um bando de bobalhões. Então, assim, vamos ter seriedade, vamos botar esse país para funcionar. Né? O que o Brasil precisa fazer? Né? Falou do Nióbio há 1 ano e meio atrás. Cadê o Nióbio que ele ia privatizar? Cadê a solução para o Brasil? E as pessoas ficaram acreditando, né, nesse salvador da pátria. Não tem nada, só faz bobagem. Um presidente que entra na justiça para não usar máscara, você vai esperar o quê desse cara? Então, assim, são coisas surreal que eu jamais pensei em viver. Eu jamais pensei em estar passando por isso nesse momento. Essa questão do nióbio eu ia até falar, né? Ele sempre citou o nióbio em todas as propagandas políticas, os debates, que o nióbio era a grande riqueza do país, assim como a cloroquina era a grande cura para o coronavírus. E o senhor tocou num ponto que eu já estava esperando para a gente abordar, que foi a questão da privatização. Acho que desde o governo Fernando Henrique isso ganhou um pouco mais de força, né? Ele privatizou a Light, se não me engano, a Vale, e agora... Mas muita coisa, a CSN, a Uzi Minas, a Coisa Minas, foi um bom de privatizações. Mas na época do Fernando Henrique, desculpe te cortar, você precisava privatizar algumas empresas. Né? A Vale do Rio Doce eu fui contra. Né? Mas o resto precisava. O governo não tinha como nós mantermos uma moeda forte com aquele bando de empresas falidas. Atualmente conseguiu umas propostas por privatização por parte da Eletrobras. Estado mínimo é defendido por quem defende o governo e estatização é defendida por grande parte da oposição. Estado mínimo, estatização, ou a gente precisa encontrar, eu digo a gente, fala o governo em si, um meio termo, porque você precisa ter as empresas estatais, você precisa privatizar aquelas que podem, no momento, estar sendo só passivo. Há como ter ativos privatizando, mas não privatizando ao Deus dará, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, queriam privatizar até a SEDAI? Vamos lá. Eu falei há pouco que eu era um liberal e citei Keynes defendendo Keynes. Porque, veja, não existe você ser bitolado por uma visão econômica só. Não existe nenhuma teoria econômica que sirva para todos os momentos que o mundo passe. Não tem. Então, por exemplo, agora, nós estamos num momento de guerra. É como uma guerra.
Então, eu vou ter que inventar coisa, eu vou ter que fazer. Então, as pessoas precisam pensar de outra forma, pensar fora da caixa, criar alternativas. Né? Agora, quando fala em Estado mínimo, Estado máximo, olha só, eu estou um pouco cansado dessa ideia. Os globalistas contra nacionalistas, o Fla-Flu, PT, PSDB, essas bobagens. O que eu acho que o que nós precisamos? Qual o tamanho do Estado que a gente precisa? Eu vejo o Estado igual um condomínio, sendo bem simples. Quanto que eu tenho que pagar de condomínio? É em função do gasto do condomínio. Se o condomínio aumenta, eu vou ter que pagar mais condomínio. É rachado por todos os moradores. Então, o Estado brasileiro tem que ser preparado para atender a sua sociedade. O que o Brasil precisa? Qual a quantidade de militares? Qual a quantidade de policial? Qual a quantidade de médico? Qual a quantidade de universidade? É isso que tem que ser. Quantos hospitais eu preciso? Então, o Estado tem que ser do tamanho que atenda a sua população. Então, essa discussão, a gente precisa ter o que o Brasil precisa. E parar com demagogia política. Né? Então, eu defendo um Estado que seja forte, um Estado com instituições relevantes. Você vê o Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é uma das instituições mais fortes, ou deveriam ser, ela chegou ao ponto porque ela permitiu que jogassem fogos nela, porque ela foi covarde. O Supremo Tribunal Federal, ele não soube reagir. Se ele tivesse reagido 2, 3 semanas antes, quando apareceu a primeira placa de AI-5, a primeira bandeira de AI-5, a primeira faixa de AI-5, nós não teríamos passado por isso. Então, é isso que eu estou dizendo. O que pode e o que não pode. Olha, o Bolsonaro tem que andar de máscara, não andou multa. É assim, não é lei? É lei. Uma juíza não tem que obrigar o presidente da República a usar, isso é cidadania. Então, o Bolsonaro quer enfrentar as leis, então vai pagar o preço. Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, do jeito que nós estamos brincando de casinha. Entendeu? A família Bolsonaro brinca de garagem, sabe? É complicado isso. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Nós estamos hoje com uma ocupação, pela primeira vez, menos de 50% da população está ocupada. Nós temos mais pessoas fora do mercado de trabalho hoje. E como resolver isso tudo? Como nós vamos sair disso tudo? Então, a gente precisa pensar. Então, o mundo está vendo o Brasil de uma forma assustadora. O Brasil, todo mundo assustado com o Brasil, porque nós não temos liderança, né? Nós não temos absolutamente nada. E agora recesso. Vai ter recesso. Em plena pandemia, vai ter recesso do Supremo Tribunal Federal, vai ter recesso do Congresso. É assustador um negócio desse, no momento que nós estamos precisando mudar as leis, né? Mostrar que as instituições estão presentes para ajudar a população. As pessoas vão tirar férias. Desculpe, é surreal isso para mim. Eu não aceito isso. Isso é um pouco revoltante nesse momento. Né? Até porque estão todos de casa, né? Você vê as reuniões acontecendo, as votações do Senado, da Câmara, no seu gabinete, na sua casa. Não tem por que você ter recesso nesse momento. Você pode continuar trabalhando. O país já ficou parado, continua parado, apesar da flexibilização vir acontecendo por parte dos governadores e do prefeito. A gente está com a pandemia, digamos, a todo vapor ainda no país, por falta de isolamento, por falta de consciência. Sim, eu queria acrescentar uma coisa aí, que é o seguinte: o dinheiro novo que o Paulo Guedes está anunciando é muita mentira, porque ele antecipou o fundo de garantia, né? Ele antecipou o 13º dos aposentados, dos pensionistas, dos aposentados. Quando chegar em dezembro, esse Natal vai ser uma porcaria, porque todo mundo já vai ter recebido o 13º. As pessoas vão sair dessa pandemia, a grande parte da população endividada. Ok? Então, como será esse segundo semestre?
o que vai acontecer? Vai ser mais um caos, tá certo? Então, a reação da economia vai ser muito difícil. Porque de dinheiro novo é muito pouco. Quando eu digo dinheiro novo, é o Estado injetando novo dinheiro na economia e não antecipando que as pessoas vão receber. Porque hoje eu vou ter um dinheiro, mas no final do ano eu não vou ter. E como é que vai ser o Natal? Vai ser mais fraco? Então, é como ajustar isso que é importante. Né? E você vê, eu achei que nós fôssemos ter deflação, pelo visto, o Brasil é tão ruim que em plena pandemia nós não vamos ter deflação. Parece que esse mês já não vem deflação, estou esperando os resultados. Os preços no mercado você já vê uma subida bastante acentuada, né? E produtos básicos, né? O arroz, o feijão, o açúcar, a farinha já estão, às vezes, 50%, 60% do preço de aumento. Mas aí é a lei básica da economia. As pessoas estão comendo mais em casa, então estão comprando mais no supermercado. Eles aumentam o preço, a ganância, né? Então, assim, nós temos aqui nesse país. Bom, vou voltar ao que eu falei no início aqui, sobre a visão da sociedade, né? Será que um supermercado de grande porte não pode ajudar um pouco, segurando o seu preço ou subindo menos, sabe? É um momento em que as pessoas precisam se ajudar. E aí eu vi as pessoas, não, nós vamos sair melhor dessa pandemia. Desculpe, mas nós vamos sair piores. As pessoas vão estar muito mais desesperadas, mais egoístas. A sobrevivência vai ser muito pior. Entendeu? A violência vai aumentar. Então, assim, infelizmente, eu tenho que falar esse tipo de coisa, que é muito triste para uma sociedade como a nossa. Então, eu comecei a minha fala tentando alertar que a gente pode fazer uma coisa melhor, que as empresas podem fazer algo melhor. Né? Então, quando as pessoas estão boicotando um Facebook, que é um monstro de empresa, por que nós não podemos aqui reagir? Por que nós não podemos ter outro tipo de comportamento? Que sociedade nós queremos? O que a gente quer para nós? Tá certo? Então, assim, você vê a educação foi jogada ao lixo. Tá certo? Tem ministro da educação também, né? Mais um ministério que continua vago aí. Você, em plena pandemia, você tem um ministro interino, um militar. Então, assim, você não tem um infectologista, um pesquisador orientando a população. Nesse ponto, eu defendo o Mandetta, ele estava orientando a população. Sabe? E aí, o que o Bolsonaro fez? Bom, vamos lá, deixa eu organizar aqui um pensamento. Como eu acho que deveria funcionar? Nós tínhamos que ter, o Bolsonaro tinha que ter assumido o isolamento social, né, tomado essa liderança, nós ficaríamos 60 dias em casa, essa pandemia nós controlaríamos, e a partir de 1º de junho, as pessoas começariam a sair de casa lentamente. Agora, quando o Bolsonaro dividiu a população, né, dizendo que as pessoas tinham que ir para a rua, ir para a padaria, tomar café, fazer lanche, a população se dividiu. E olha o absurdo, a resposta ao que o Bolsonaro fez. Brasília está em calamidade pública pela quantidade de pessoas infectadas. Então, veja, todas as passeatas, as carreatas, os movimentos dos bolsonaristas, do Bolsonaro, isso levou o quê? A uma catástrofe em Brasília. E Brasília vai pagar um preço. E se você pegar os dados das cidades ou dos estados que mais fizeram campanha a favor do Bolsonaro, são as cidades ou estados que mais têm infecções, como São Paulo. Então, você vê a burrice que nós estamos vivendo. E tem gente ainda, né, defendendo, né, o Bolsonaro, achando que não tem que ter isolamento. Então, as pessoas estão no achismo. As pessoas, olha só, desculpe até a minha fala, mas as pessoas parecem que estão falando de futebol. As pessoas não têm a mínima, as pessoas não sabem o que é ciência, as pessoas ficam dando opinião. Opinião baseada em quê? Qual a referência teórica? Qual a pesquisa? Então é assustador a ignorância da população brasileira.
A população brasileira está precisando, né, um pouco mais. A população brasileira está precisando, né, ter mais cuidado, porque quando eu saio com máscara, eu estou protegendo o outro. É o altruísmo de uma sociedade. E aí eu vejo pessoas como o ministro das Relações Exteriores, o diplomata, aquele maluco, que não quer usar máscara. Como é que pode? E esse cara é o nosso embaixador não, é o nosso ministro da diplomacia. Ministro das Relações Exteriores, não quer usar máscara. Você quer mais o que desse país? Aonde nós vamos parar? Aí o mundo está vendo isso. Eu pergunto, Arthur, você colocaria dinheiro nesse país? De forma alguma. E esse mesmo governo que criticou a Venezuela e está fazendo a mesma coisa. Essa é até uma discussão que pauta as redes sociais atualmente, né? E criticou tanto que não queria que fosse uma Venezuela, que tornou uma Venezuela o Brasil em meio à pandemia, né? E... Sim, você... Diga, prossiga. Desculpe. Você vê os empréstimos, por exemplo, né? Eles deu 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Os bancos seguraram esse dinheiro porque eles querem segurar, né, a sua liquidez. Só emprestaram em torno de 400 bilhões. Estão retendo 800 bilhões de reais. O crédito não chegou à pequena empresa, ao microempresário. Começou agora, semana passada, lentamente a chegar ao pequeno empresário. Quer dizer, várias empresas, várias lojas vão fechar. E aí é o caos, né, que você está falando aí, Venezuela. E aí, em meio a isso tudo, né, não bastasse, tivemos as altas históricas do dólar, passando dos R$ 5. Mas, por incrível que pareça, há uma corrente, e aí a gente sempre vai voltar, e não adianta, hoje em dia, a política pauta todos os assuntos. As pessoas que acham que o Paulo Guedes é o rei da economia, que o governo está trabalhando certo, batem na tecla de que o aumento do dólar a R$ 5, R$ 5,30, foi benéfico aos cofres brasileiros. Existe isso? E se existe, como que a gente pode entender isso? Então, vamos lá. Essa pergunta é boa, hein? Vamos lá. Primeiro que o Banco Central, início de junho, ou final de maio, ele fez uma intervenção forte quando o dólar estava em 5,60, chegando perto a 6. E ele mostrou que não vai deixar chegar a 6. E ele tão fortemente que o dólar caiu a menos de 5. Depois voltou a subir de novo. Tá. Vou dar a minha visão que pode ser feito, né, que eu acho que pode ser usado. Nós temos em torno de 370 bilhões em reservas cambiais. Tá? O governo pode usar aí uns 100 bilhões dessas reservas cambiais. Tá? Então, o que eu faria? Eu deixaria o dólar chegar a R$6. Quando o dólar tivesse a R$6, eu venderia essas reservas, 100 bilhões. Eu teria 600 bilhões de reais para investir na economia. Claro que eu não ia investir isso de uma vez só. Né? Eu ia botar 30, 40 bilhões por mês, sei lá, tem que ter um estudo para isso, de como vai ser colocado isso, para injetar dinheiro na economia. E o Brasil pode muito bem ficar com uma reserva de 280, 300 bilhões, ou pegar 70 bilhões e jogar parte dessas reservas. Tá certo? Isso ajudaria o Brasil. Então, você aproveitaria o momento que o dólar está alto, porque isso ajuda nas nossas exportações também. Né? Agora, não adianta eu ter um dólar a R$10 se eu tenho, né, as minhas commodities, né, com agrotóxico. Sabe, tudo tem que ser organizado. Então, que tipo de produto eu vou vender? Porque lá fora eles cobram. A Europa cobra determinados produtos tóxicos que eles não aceitam. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um trabalho adequado para exportar. Então, um dólar a R$6 melhora a minha exportação, tá certo? Até porque ninguém vai viajar agora para fora, está tudo contaminado. Então, eu venderia meus produtos, jogaria a parte da reserva, de maneira que eu fosse botando dólar. Esse dólar ia caindo, mas eu ainda teria um ganho em cima disso. Então, eu teria um dinheiro para fazer na economia. Então, tem que ter um estudo para isso, como isso pode ser feito. Tá claro?
E coisa paralelamente, porque vai ser um conjunto de coisas para fazer. Enquanto isso, eu tenho que votar no Congresso novos impostos. Eu tenho que tirar imposto de quem tem, então eu tenho que fazer um imposto sobre grande fortuna. O imposto sobre grande fortuna me dá por ano em torno de 80 bilhões por ano. Então, com isso, eu consigo tirar o Brasil dessa situação. Agora, vai ter que fazer. Eu não sei como, porque se não fizer isso, nós vamos ficar patinando, 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 e as coisas vão piorando, piorando. As empresas vão falir, as empresas vão fechar, e aí o caos se torna cada vez maior. Já citando a exportação, hoje, se não for o maior, é um dos maiores em questão de rendimento de exportação, a soja brasileira. E durante a pandemia, também envolvendo a questão de agrotóxicos e da falta de cuidado do governo com a população durante esse momento, a soja já começou a ser trocada, né? Os países que compravam a soja brasileira começaram a comprar dos Estados Unidos, começaram a buscar a soja em outros locais. A gente corre risco com isso, de ter uma crise com a soja, igual foi com o café em 29, ou isso seria passageiro, de acordo com o fim da pandemia e a normalização do mundo outra vez, quem compra a soja brasileira voltaria para cá de novo. Os exportadores de soja já procuraram antecipar suas vendas. Então, praticamente, quem tinha que vender, 80%, 70% já vendeu. Isso é problema para o ano que vem agora. Tá? O que eu vejo aí é difícil ter essa crise como do café, eu acho difícil acontecer. Mas o que acontece é que tem uma coisa que os bastidores. Não adianta você ter preço competitivo, né? Se você fala mal da mulher do presidente da França. Porque, vamos lá, eu sou o russo, você é o Macron. E eu digo que a tua mulher é feia. Você vai chegar para mim e falar assim, olha só, boicota o produto brasileiro. E eu vou e boicoto porque eu tenho interesse com você. Então, as pessoas precisam entender que o que você fala, quando você ataca alguém, você vai perder mercado. E o que o Bolsonaro já falou, por exemplo, da China, a China ela já está dizendo que não aceita mais. Então, o Brasil já está perdendo o mercado da China também. Então, cuidado com o que você fala, fazer aquela brincadeira, aquela humilhação, aquele racismo que isso é complicado. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é um governo sério, porque isso tem problemas. Então, veja, a agricultura, em cima do que você falou, você tem uma parte da agricultura que é séria, que não usa agrotóxico, que, sabe, está dentro das normas internacionais, e tem um outro grupo, né, os olavistas, vamos botar assim, esses malucos que a terra é plana, que quer de qualquer jeito, botando fogo na Amazônia. Então, sabe, o Brasil vai ter que ver isso. Se você liberar isso, então essa galera que trabalha com seriedade, que tem produtividade, já está contra esse governo, porque estão tendo prejuízo. Então, as brigas internas estão acontecendo. Você vê que tudo no Bolsonaro tem briga interna. Para botar o ministro da Educação, tem o olavista e os militares. Na agricultura tem briga. Todo lugar tem briga. É um governo de briga. E aí não anda nada, porque fica só discutindo, discutindo. E aí quem paga o preço? Nós. E nós precisamos de mercado. E quando você perde o mercado internacional, para você recuperar, você leva anos. É muito difícil você ganhar o mercado internacional. Né? Envolve diplomacia, envolve visitas. Né? Eu não sou lulista, mas o Lula, quando viajava, você vê, ele procurava fazer negócio, ele brincava com todo mundo, ele era simpático, ele era um grande vendedor do Brasil. Né? E aqui nós não somos vendedores do Brasil. Né? Cada vez que o Bolsonaro vai para fora, é uma vergonha para nós. Então, a gente precisa de bons representantes. E agora vai o Van Traub para o Banco Mundial. É brincadeira, é brincadeira. Né? As pessoas não sabem o que vem a ser o Banco Mundial. O senhor falando dessa questão de fazer mercado e
esse comparativo que a gente faz dessa cadeia que envolve quando ele ofende a mulher do Emmanuel Macron, que é o presidente da França. E desde novembro do ano passado, a gente escuta muito falar, né? Não, que saiu o acordo União Europeia-Mercosul, depois de tantos anos foi assinado. Só que de poucos meses para cá, o acordo, né, já foi vetado por 3 parlamentos. A Áustria, a Holanda e a Irlanda já disseram que são contra. Entre muitos fatores, além da pessoa, do presidente, tem a questão do distrato com a Amazônia, que o acordo não prevê sanção ao Brasil devido às queimadas e ao desmatamento da floresta amazônica, e os agrotóxicos. Eu estou me segurando aqui para a gente não pular a pauta, se eu falando a todo momento agrotóxicos. E o Parlamento Europeu de alguns países já disse que vai vetar o acordo. E o acordo precisa de maioria absoluta, né, no Parlamento da União Europeia. Precisa de 15 votos. E acho que hoje o único que defende isso abertamente... 15 não, são 27 parlamentos. São os 27 membros, ou melhor, 27 países da Europa, da União Europeia. Tem aprovação de todos, né? Isso, é unânime. Ah, sim. Então, é um pouco pior ainda a situação. Isso, eu acho que o único país que defende isso hoje abertamente é a Alemanha. Inclusive, foi até na parte... Não mais. Já mudou de posição também. Eu até fiz uma anotação aqui, porque é tão dinâmico, é tanta coisa. Eu vou te falar, olha, a Bélgica já votou contra por unanimidade. A França, Irlanda, a Alemanha, né, a Alemanha já está dando sinais claros de que é contra. A Holanda, em junho agora, já disse que é contra. Né? Que mais? Em função de que 74% dos cerrados aumentou de queimada, 74%. A Amazônia queimada aumentou 68%. Na Caatinga, 138%. Na Mata Atlântica, 46%. Nos Pampas, 127%. No Pantanal, 573%. Então, está todo mundo contra a gente. Isso acabou. O Mercosul, União Europeia, acabou. Entendeu? Não tem mais como. É um nascituro, né? Já nasceu morto, praticamente, né? Não. E a França já falou que não vai assinar. E eu vou te falar uma coisa. O Macron está chamando o Brasil, eu anotei aqui, ecocídio. Em vez de genocídio, é ecocídio. Ou seja, ele está matando o meio ambiente. E o Macron falou, eu não assino. Então, a coisa já está aumentando de tal forma, e é algo que seria maravilhoso para nós. Por quê? Porque nós íamos botar justamente as nossas commodities da União Europeia. Açúcar, né? Carne, um monte de coisa que a gente pode colocar lá, nós estamos perdendo. E outra coisa que seria bom para o Brasil, viriam novos serviços para o Brasil, para nós seria bom também. Então, uma troca interessante, mas isso não vai acontecer. Né? Então, a gente vive em cima de declarações horrorosas e mentirosas. Né? Fica iludindo quem não lê, porque agora você tem que acompanhar quase que de hora em hora o que está acontecendo. Senão você se perde. Né? Você vê, voltando ao Paulo Guedes, né? Parece até que eu estou perseguindo, mas o Paulo Guedes entrou o ano dizendo que o Brasil estava melhorando. A Fundação Getúlio Vargas, semana passada, ela declarou que nós já estávamos entrando em recessão. O PIB caiu foi de menos 1,5% no primeiro trimestre. Então, as mentiras estão aparecendo. Estão aparecendo. Então, o problema desse governo é que, para nós sairmos disso, porque nós retrocedemos muitos anos. Muita coisa que nós fizemos para o Brasil ser bem visto, nós pioramos. E muito. E já adiantado pelo senhor também, a Inglaterra, com esse movimento, né, de sair da União Europeia, a questão é que se poderia se render a um novo parceiro econômico, mas o senhor já adiantou uma fala anterior que já foi para a Casa dos Lordes um projeto de boicote ao Brasil, ou seja, além de perder a União Europeia, você está praticamente com a relação com a China, não digo totalmente perdida, porque parece que ainda há algum fio de esperança, mas
no episódio dos respiradores, já demonstrou um descontentamento do governo chinês com o Brasil, né? Estava separado do Brasil? Não, estamos aqui para os Estados Unidos, então, vai os respiradores. O Brasil é meu parceiro, mas o que está acontecendo lá não está muito do meu feitio, muito do meu gosto, né? Deixa eu fazer uma colocação para ficar claro para quem está nos ouvindo. O Reino Unido saiu da União Europeia, né? Com o Brexit, eles saíram. Então, veja, o mercado que você poderia ter à parte, você já não tem também. Que você poderia negociar com o Reino Unido. Né? E você já não vai poder, porque eles já estão fechando as portas para nós. Né? E aí, o próprio Reino Unido, além de não querer fechar essa parceria da União Europeia com o Mercosul, quer boicotar produtos brasileiros. Já está na Câmara dos Lordes, como eu falei há pouco, para boicotar nossos produtos. Então, né, até o cacau brasileiro já estavam querendo boicotar. Quer dizer, a coisa vai ficando séria, porque você começa a se incomodar com o que o Brasil está fazendo. O que o Brasil está fazendo na Amazônia, né, no Cerrado, em todos esses, né, nessa parte do meio ambiente, está revoltando o mundo. E o Brasil está isolado. O Brasil está isolado. Até o Trump está isolando o Brasil. Ninguém quer saber do Brasil. O Bolsonaro não é chamado para uma visita internacional. É absurdo. É um absurdo. O Brasil, você não vê contato com ninguém. Então, inclusive, essa questão do isolamento pelo Trump, se esperava o convite do Brasil participar do G20, né, do G8 dos Estados Unidos como convidado, e parece que esse convite já não vem também, né? Já vai ficar mais uma reunião de grupo do que fora. Seria o G12. O G12. E eles não queriam o Brasil, mas parece que o Trump mudou de ideia. Mas ainda não bateu o martelo. Porque você tem o G8, né, o G7, que é o G8, e tem o G20. O Trump quer criar o G12 para as discussões ficarem mais rápidas. Mas ele quer tirar o Brasil, porque ninguém quer ficar perto do Brasil. Você se aproximar do Brasil, ainda mais em ano de eleição, como está o Trump, eu estou te dizendo, o Trump vai perder, na minha opinião. O Trump vai perder. Né? Ele cada vez se afunda mais com as suas declarações. Então, ele não vai se aproximar do Bolsonaro nesse momento. É verdade. Os números lá as pesquisas eleitorais dão o Biden já com uma boa vantagem do Trump. E o último que em período eleitoral se aproximou do Bolsonaro ou não se distanciou do Bolsonaro foi o Macri, que acabou derrotado na Argentina. Sim, sim. Exatamente. Né? E o Macri, ninguém nem mais fala nele, porque ele piorou a economia. O Macri, que veio como salvador da pátria, né, do liberalismo econômico, do neoliberalismo, melhor dizendo, ele fracassou. Ele gerou mais inflação, mais desemprego, né? E que você falou do Paulo Guedes, que eu esqueci de comentar, sobre os aposentados no Chile, com a visão, né, econômica neoliberal. E você vê que, antes da pandemia, o movimento que estava no Chile dos aposentados, da miséria que estava. Então, Paulo Guedes gerou miséria que 30 anos depois, na verdade 40 anos, porque isso foi feito na década de 80, 40 anos depois, 30 e poucos, 40 anos depois, apareceu a miséria. É isso que está acontecendo. Só que a miséria no Brasil já apareceu menos de 10 anos depois das reformas. E agora a coisa ficou séria. E para 2020, né, com isso tudo do país paralisado, o cenário é de quase 6% da queda do PIB relacionado ao ano anterior. Olha, eu acredito que vai chegar em torno de 10%. A Fundação Getúlio Vargas já está dizendo que vai ser 9%. Talvez, dependendo como for, talvez até ultrapasse. Porque, por exemplo, agora ele está dando essa emergencial mais 2 meses. Mas tudo vai depender do contágio, quando vai começar a parar infecções. E eu não estou vendo diminuição da infecção. Tá certo? Nós vamos chegar ao final da semana com 1,5 milhão. No final de junho, nós vamos ter 2 milhões de infectados. Mesmo que continue, que comece a cair, a infecção vai, em vez de eu infectar 30 mil, eu vou infectar 25 mil,
depois cai para 20 mil, depois para 10 mil, depois para 2 mil, depois para 1.000. Quantos meses isso vai levar? Então, é isso que é a preocupação. Então, e nós não temos uma liderança. Todo mundo que abriu teve problema. Você viu Blumenau, que abriu o shopping, gerou um caos lá em Blumenau e teve que pedir ajuda para o governo federal. Então, assim, são pessoas. O grande problema é que os políticos pós-globalização, vamos botar assim, pós-globalização não, de 1980, né, da globalização, nesse mundo globalizado, eles pioraram muito, com raras exceções. Mas eu duvido que um Bush fosse eleito na década de 70, nos Estados Unidos. Eu duvido que um Bolsonaro ou a própria Dilma fosse eleita, não teria espaço para essas pessoas. Sabe, um Temer assumir uma presidente da República é um absurdo. Né? Então, assim, mas o problema do Brasil, nessa sociedade tecnológica, é que ficou provado que a população brasileira é muito ignorante. Ela está sem estudo nenhum, sem leitura nenhuma, uma parte enorme da população. E aí isso se torna assustador. Como você vai dar emprego, né, para uma pessoa que quer de volta ao AI-5? É complicado. Se esse cara é dono de um negócio, tudo bem, mas daqui a pouco esse negócio dele vai ser boicotado também. O que vai acontecer daqui para frente? A população está reagindo. Nós não aceitamos mais o racismo, nós não aceitamos mais a matança dos índios. As mulheres estão independentes, sabe? Então o mundo mudou completamente. Nós precisamos de um governo que apoie isso, né? Que as mulheres parem de apanhar, que acabe com o feminicídio. Isso tudo tem que acabar rapidamente. É inaceitável a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está nojenta, está vergonhosa, dá vergonha, né, de você dizer que você é brasileiro. Eu tenho vergonha, né, quando eu vejo as pessoas indo para a rua, né, contra um preconceito que já deveria ter acabado nesse mundo. É difícil você, em pleno século XXI, na semana passada, a gente debateu bastante isso aqui, sobre o preconceito, sobre como a sociedade vem se modificando, e aí chegamos a abordar a questão das estátuas, né, que exaltam escravidão e tudo mais de ruim, que a gente está na história, a gente sabe o que aconteceu, mas a gente não precisa ficar revivendo isso, né, em pleno 2020, né? Pós-pandemia, professor, esse caminho que o Brasil segue, eu, de fora, vejo uma recuperação, se não zero, muitíssimo lenta. O Brasil vem com esse discurso de recuperar a economia e não recuperou. Há esperança ainda durante o governo Bolsonaro, ou a gente precisa aguardar ou uma queda por parte da Câmara ou uma não reeleição em 2022 para que o Brasil volte a trilhar algum caminho, visando um crescimento econômico? Então, eu vou falar devagar, só para você ter uma visão. Se você quiser anotar os números, é interessante. Em 2016, o PIB caiu 3,6%, 3,5%. Em 2017, o Brasil também caiu 3,5%. Em 2018, o Brasil teve um PIB positivo de 1,3%. Em 2018. Em 2019, o Brasil cresceu 1,1%. Esse ano, o Brasil vai cair 9%, 10%. E ano que vem, a previsão é que tem um PIB positivo de 3,6%. Ou seja, nós vamos estar produzindo o que nós produzíamos há 10 anos atrás ou há 12 anos atrás. É assustador isso. É assustador. Quando você pega o ano de 2015 e 16, né? Eu acho que foi isso.
que o Brasil caiu, acho, por aí, eu não lembro os dados. Mas o Brasil caiu. 2015 foi menos 3,55%, Isso, 2016 menos 3,28%. Isso, então 2015, 2016, o Brasil perdeu quase em torno de 7% do PIB. Aí em 2018, 2017, 2018, 2019, nós tivemos uma recuperação de 3,5%. Ficamos defasados 3,5%, a grosso modo. E agora vamos cair 10%, vamos recuar 13% do PIB. Aí recuperamos 3%, ficamos abaixo de 10%. É um caos social enorme. O desemprego altíssimo, né? Lojas fechadas, violência crescendo. Qual é a solução? O Brasil vai ter que arrumar dinheiro para botar na economia. O governo vai ter que injetar dinheiro para o país crescer. Porque, veja, a iniciativa privada, como o Guedes quer, não, a iniciativa privada ela vai incrementar a economia. Não vai, ela vai comprar uma estrada que sabe que vai ganhar dinheiro. Ela vai comprar um aeroporto que sabe que vai ganhar dinheiro. Ela não vai montar uma empresa. Então, você precisa criar financiamento, você vai ter que criar condições das pessoas, né, irem para o empreendedorismo, não entre entregadores, não empreendedorismo. Pessoas que vejam oportunidade de ganhar dinheiro, de empregar gente. E tem que ter crédito para isso, tem que criar condições para isso. O governo vai ter que estimular a economia, então ele vai ter que se endividar. Como que ele vai fazer isso? Se ele se endivida demais, ele fica como a Grécia. Ele vai ter um PIB, um déficit de 120% do PIB, vai ser complicado. Então, ele vai ter que gerar recursos. Ele vai ter que tirar dinheiro de alguém. De quem que ele vai tirar? Ele vai ter que tirar. Fazer dinheiro. Como que ele vai fazer dinheiro? E eu não vejo ninguém pensando nisso até agora. Eu não vejo ninguém pensando. Ao contrário, eu vejo ele dando aumento para militares, né? Eu vejo ele gastando dinheiro com besteira. Porque o militar não precisa de aumento agora. Isso custa alguns milhões. E aí, falta dinheiro para quem precisa. E outra coisa, esse 1,5 milhão de infectados, vamos supor que eles se curem, fiquem curados. Só que eu te garanto que 50%, 60% dessas pessoas vão ter problema de saúde. Então, o governo vai gastar mais dinheiro ainda de saúde, mais do que ele gasta hoje. Então, o déficit vai aumentar. O problema de saúde no Brasil pode ser calamitoso, pode ser horroroso. Porque eu vejo pessoas que vão ter problema de pulmão, problema respiratórios, vários problemas que são requisitos, né, que vão ficar para sempre, muita gente que foi infectado pelo coronavírus. Então, assim, eu estou extremamente pessimista com o Brasil, extremamente pessimista. Professor, chegando ao final do nosso encontro, é engraçado até o Áureo pergunta, né? E sempre que eu comentava com o pessoal da turma, olha, se um dia eu for governador, eu chamo para uma secretaria, se eu for presidente, eu chamo, aceitaria ser ministro da Economia? Olha, eu não, porque eu não lido com a área pública, eu teria dificuldade. Mas eu daria uma sugestão para você. Eu chamaria a Mônica De Bolle para ser ministra da Economia. Eu acho que ela faria um excelente trabalho no Ministério da Economia. Eu queria que, para finalizar, o senhor deixasse a sua mensagem, quiser divulgar algum trabalho nas redes sociais para que as pessoas acompanhem o senhor, a palavra do senhor está aberta. Eu só quero dizer para as pessoas, né, que elas se cuidem, né, que as pessoas busquem o seu bem-estar, independente do governo. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, mas como nós podemos viver de uma forma independente, porque a sociedade vai mudar. A sociedade, ela não aquela visão do lobo de Wall Street de querer ganhar $1 milhão, essas bobagens estão acabando. A sociedade quer viver bem, a sociedade quer viajar, a sociedade quer comer, a sociedade ela quer ter prazer, e não o dinheiro só que traz. Então, é uma sociedade mais segura, que a gente possa passear, que a gente possa sair, que a gente possa andar numa calçada decente, que os idosos sejam respeitados,
que a gente sabe exercer nossa cidadania. Então, eu peço a todos, se essa eu deixo a minha mensagem, que todos passem a exercer cidadania. O que é cidadania? Saibam seus direitos e saibam as suas obrigações. Que aí nós podemos lidar melhor com o outro. Então, se eu tenho que usar máscara, eu vou usar para o meu bem-estar e para o bem-estar do outro. Então, eu tenho que fazer isolamento social, eu vou fazer. Então, nós precisamos ter maturidade para uma sociedade que vem por aí. Então, essa nova sociedade requer maturidade, e não mais o infantilismo que nós estamos vivendo na sociedade. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite, Eu que agradeço muito. Disponibilizado a estar aqui com a gente. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado também. Não esqueça de deixar o seu like na página, compartilhar. A novidade é que essa entrevista também vai para o nosso canal no YouTube, que é uma novidade da gente. É o mesmo nome da página, Jornalista Arthur Almeida. Amanhã, sexta-feira, essa entrevista já está lá também para você acompanhar. Professor, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.